Amém. Nós saudamos a todos os irmãos com a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus. Que bom estarmos juntos. Oi? Que bom estarmos juntos mais esse momento de adoração ao nosso Deus. Podermos, mesmo que longe fisicamente, né, de grande parte dos irmãos, mas nós sabemos que é um Senhor que está com todos nós nesse momento, e um Espírito é o mesmo, é somente um, né? E é o nome de Jesus também, o nome, não existe outro. A esse Deus, a esse Senhor é quem nós vamos adorar nessa noite, cada um onde estiver, mas com o coração prostrado, com o coração entregue diante do Senhor, reconhecendo que Ele é Deus, reconhecendo que Ele é o nosso Pai de amor, reconhecendo que é Ele que enche o nosso coração de paz, Ele que sustenta as nossas vidas, que nos sustentou durante essa semana que passou, que continua nos sustentando em todo o tempo. Esse Senhor, que seja a nossa alegria nessa noite, exaltar o nome do nosso Deus, que seja a nossa alegria buscar, clamar pela presença e realmente sentir, porque nós cremos que o Senhor ouve a nossa oração, Ele ouve o nosso clamor e Ele conhece o nosso coração, os nossos pensamentos, Ele conhece. O Salmo de número 93 diz assim: o Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor, e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram, Senhor. As águas levantaram a voz. As águas levantaram seu bramido. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Amém. Esse Deus que é maior que tudo é o nosso Deus. Deus que está aqui conosco. O Deus, eu creio, que está acompanhando, que está na casa de cada um, que desejou no coração parar esse momento e cultuar o Senhor. É o mesmo Deus, esse Deus poderoso. Convido todos os irmãos que fechem os olhos nesse momento e nós vamos nos entregar a Ele. Entregar os anseios do nosso coração e declarar essa nossa vontade de entregar a nossa vida em oferta de adoração ao Senhor. Santo Deus, como é bom, ó Pai, estar na Tua casa. Como é bom, ó Deus, parar um tempo em qualquer lugar que nós estivermos e realmente abrir mão de qualquer outra coisa. Estar totalmente entregue, ó Deus, para Te ouvir, para ouvir a Tua voz, para sentir, abrindo a porta do nosso coração e para entregar o nosso louvor, a nossa gratidão ao Senhor, ó Deus. Entronizamos, ó Pai, a Tua presença. Exaltamos o Teu santo nome, ó Deus. E declaramos, Senhor, que temos a certeza que só o Senhor é Deus eterno, desde a antiguidade, para todos sempre, não há outro. Não há nada, não há ninguém que possa se comparar a Ti. Realmente não existe, ó Deus. Tu
Tu és o Senhor poderoso nas alturas. O teu trono é eterno, ó Pai. E é a Ti que nós queremos entregar toda a adoração, ó Deus. Toda a nossa gratidão, ó Pai. E nos render diante do Senhor, ó Deus. Esteja conosco, Senhor. Porque se o Senhor não estiver conosco, nada do que nós vamos falar, nada do que nós vamos cantar, nada, nenhuma de nossas ações, nada tem sentido, ó Deus. Mas nós queremos que a adoração seja real. Nós queremos realmente, ó Deus, entregar todo o louvor a Ti, pois o Senhor é digno, ó Pai, de toda a adoração, de todo o louvor. Por isso, nós buscamos a Ti e estamos, ó Pai, diante do Teu altar. Em nome de Jesus, Te louvamos pela Tua presença. Pedimos que realmente venha sondar o coração de cada um de nós, ó Deus. E nos permita, ó Pai, sentir o Senhor perto de nós. Em nome de Jesus, nos entregamos a Ti. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos declarar que maravilhoso é estarmos na presença de Deus. Declarar que formoso é o Senhor. Quão formoso és, esse Rei vestido de majestade. Esse Rei que está no alto e sublime trono. O nosso Deus. Então, você na sua casa, se você quiser se colocar de pé também, né? Mas feche os seus olhos e realmente entregue-se em adoração ao único Deus. Tu és Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória. Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor.
realmente diante do Senhor, diante do único Deus verdadeiro. É maravilhoso, é maravilhados que nós ficamos, né? Sentindo a presença de Deus. É algo que não tem, às vezes, como expressar, mas é algo que realmente não tem como comparar, né? Mas é maravilhoso, é bom demais. A presença do nosso Deus, Deus que nos sustenta. O salmo que nós lemos também fala sobre as águas que se levantaram. E traz como se fosse algo de perigo, algo para nos trazer medo, num barulho estrondoso. Só que o salmista também declara que muito maior do que esse barulho das águas que possam assustar, muito maior do que as ondas que podem vir sobre nós, muito maior é o nosso Deus. E o Senhor nos chama, nos convida a realmente crer que Ele tem o domínio sobre todas as coisas, né? Sobre as águas, sobre tudo que existe, tudo que há. É o Senhor que firma, é o Senhor que sustenta, é o Senhor que tem a direção. Esse cântico que nós vamos cantar fala que o Senhor nos chama a um lugar que os nossos pés podem falhar. Nos chama a andar sobre as águas. E realmente os nossos pés falham. Mas esse cântico também declara assim, que o Senhor é fiel e Ele não falha. Nós realmente falhamos, o Senhor não. E nos chama a realmente confiar para qualquer lugar que Ele tem nos chamado. Vamos louvar o Senhor também com esse cântico e assim entregar as nossas vidas. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Tua graça é cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se sou cegado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Se o mar crescer, somente
eternamente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Muitas vezes nós somos tentados e às vezes vacilamos em olhar para o tamanho das ondas. Muitas vezes nós falhamos em deixar que o medo é que esteja direcionando as nossas vidas. Enquanto, como nós falamos anteriormente, nós falhamos. O nosso coração é enganoso. Mas quem tem para nós a direção certa é o Senhor. Talvez você esteja numa situação em que você se sinta assim, cercado pelas águas. Mas a palavra do Senhor hoje nos chama para realmente entregar, confiar. Porque somente com Ele nós poderemos experimentar o poder que é andar sobre as águas. É somente nele que nós possamos voltar o nosso coração ao Senhor e deixar que Ele realmente tire o medo, para que nós possamos realmente sentir a forte mão do Senhor nos guiando, para que nós possamos sentir a misericórdia, a graça do Senhor sustentando as nossas vidas, para que nós possamos sentir o Senhor nos sustentando, ouvir a voz de Deus. Coloque-se diante do Senhor e peça perdão pelas vezes em que eu acredito que todos nós já passamos por isso, né? Achando que são as nossas forças, achando que nós sabemos a direção, ou às vezes querendo andar no rasinho pra gente não perder o controle, não sabendo nós que o controle nunca está nas nossas mãos. Que o nosso coração possa explodir do desejo de realmente experimentar o poder do Senhor nos fazendo andar sobre as águas. O poder, a mão poderosa do Senhor nos guiando. Guia-nos, ó Deus. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe,
e ao teu nome clamarei. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh Deus, em nome de Jesus, ó Pai, pedimos perdão, ó Deus, por tantas e tantas vezes em que queremos ter o controle nas nossas mãos. Quantas e quantas vezes em que dizemos não ao Senhor. Quantas e quantas vezes em que deixamos o medo tomar conta de nós, nos cegar e nos paralisar. Tem misericórdia, Senhor, e perdoa-nos, ó Deus. Nós queremos, ó Pai, nos entregar a Ti, deixar a Tua mão nos guiar em todo tempo e assim louvar ao Senhor. Nós queremos experimentar e mais fundo e sentir mais e mais forte a Tua presença e ouvir mais e mais alto a Tua voz, direcionando as nossas vidas, ó Deus. Ah, Senhor, guia-nos, ó Deus. Nós vamos clamar somente a Ti. Nós sabemos, ó Pai. Nós queremos clamar a Ti, ó Deus. E entregar as nossas vidas ao Senhor, ó Deus. E louvar, e exaltar, e glorificar o Teu santo nome, ó Pai. Por isso nos entregamos ao Senhor, ó Deus, de todo o nosso coração. Tu és o nosso Deus, ó Pai. E nós nos rendemos a Ti. Em nome de Jesus, continua conosco, Senhor. Continua falando ao nosso coração, ó Deus. Continua abençoando cada um, ó Deus, onde estiver. E que nós possamos experimentar realmente mais e mais do Teu poder. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós lembramos, né, que o Alexandre está trazendo gasofilácio. Se alguém presente tiver oferta que trouxer, né, quiser entregar no altar. E você que está em casa também acompanhando, né, nós lembramos mais uma vez que tem o dízimo, as ofertas podem ser depositados diretamente na conta da igreja ou enviados via PicPay, né? E o Paulo, o tesoureiro, sempre pede para que, se for feito um depósito ou se enviar pelo PicPay, que entre em contato também, né? Avisando ou falando que foi feito, para ele fazer as anotações, o controle, e que com alegria, né, nós possamos entregar ao Senhor um pouco do muito com que Ele tem nos abençoado. Vamos orar pelas ofertas? Então, quem tiver oferta aqui, que quiser depositar, ou você na sua casa, nós vamos orar, nós vamos consagrar ao Senhor nesse momento, que é para a obra dele, né? Não para nós, por nós, mas para a obra dele. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos pelo sustento, pelo que o Senhor tem feito por nós, pelas bênçãos, que mesmo em meio às dificuldades, ou mesmo em meio a um tempo, ó Deus, em que nós realmente não entendemos muita coisa, mas uma coisa que nós não podemos negar é o cuidado do Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, e também nós entregamos a Ti, ó Deus, os dízimos, as ofertas que foram separados, que foram depositados, ó Pai,
que seja realmente consagrado, ó Pai, para que o seu trabalho continue sendo feito. E o que for necessário, ó Deus, e especialmente que o Senhor possa contemplar em nós a alegria, ó Deus, a gratidão, porque realmente temos recebido muito das suas mãos. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor continue, ó Pai, dando sabedoria à administração da igreja, ó Deus, para que realmente esse dinheiro seja utilizado da forma correta, ó Pai, e que de maneira alguma possa envergonhar o Teu nome, o nome da Tua igreja, Deus. Em nome de Jesus, nós louvamos a Ti, falamos contigo, ó Deus, com o coração cheio de alegria. Amém, Senhor. Nós passamos a palavra agora ao Alexandre, que vai compartilhar conosco a mensagem do Senhor. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Nós saudamos a todos que estão nos assistindo e aqueles que estão aqui presentes. Queria dizer que hoje, especialmente, o pastor Erno não pôde estar conosco, ele está acompanhando a Edilane lá no tratamento, nos exames da sogra, né, dele, a dona Geralda, e precisou que a gente fizesse uma mudança de escala hoje. Então, eu fui o escalado para hoje estar com vocês pela misericórdia do Senhor, mas estaremos aqui falando daquilo que Deus falou aos nossos corações, né? Sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Mateus. Mateus, capítulo de número 14. Mateus capítulo 14. Dos versículos 22 ao 33. Mateus capítulo 14. Dos versículos de número 22 ao 33. Continuaremos refletindo um pouco sobre o que a gente acabou de cantar. Mateus, capítulo de número 14, dos versículos de número 22 ao 33. Amém? Aos que estão aqui comigo, chega mais para trás. Ah, pode. Minha Thalita vai me ajudar aqui chegando na câmera. Aqueles que estão aqui, vamos ficar em pé? A gente não perder o costume. Mateus capítulo número 14, dos versículos 22 ao 33. Amém? A palavra do Senhor diz: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem ao barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento, a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, falou com eles logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu. Não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o, e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes?
E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós lhe pedimos humildemente que a tua presença, ó Pai, que nós estamos sentindo neste lugar, desde já quando nós abrimos este culto, Senhor, invocando a tua presença, mas também enquanto cantamos os hinos de louvor, podemos sentir o teu Espírito Santo a nos tocar. Paizinho querido, que essa doce presença continue se sentindo à vontade no nosso meio aqui nesse templo, mas também dentro de cada casa, Senhor, que está conectada conosco nessa noite. Deus, nós lemos a Tua Palavra e nós sabemos que ela é viva, ela é verdadeira e ela é real. Por isso eu lhe peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha se fazer presente, adentrar cada um de nós e avivar os nossos corações com aquilo que o Senhor tem de tão especial para falar conosco. Deus, eu sou tão pequeno, tão ínfimo, ó Pai, tão indefeso, tão pecador, mas eu me coloco nas Tuas mãos. Que o Teu Espírito tenha liberdade, ó Pai, para me usar conforme a Tua vontade. E que possamos, ó Pai, ao término deste culto falar obrigado, Senhor, porque o Senhor falou poderosamente aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, queridos? Irmãos, eu realmente conversei até com a Carol hoje, eu falei com ela: nossa, Carol, não esperava que o pastor fosse me desafiar para ministrar amanhã. E eu pensei: Senhor, o Senhor tem falado tanto, mas o que o Senhor quer falar? E eu fui passando pelos textos que eu já tinha lido, que eu tinha estudado durante o tempo, e aí Deus me fala muito pelos louvores, mas eu abri exatamente nesse texto. E Deus começou a falar muito ao meu coração sobre andar sobre as águas. Antes da gente entrar no texto, eu queria que a gente entendesse um pouco qual é a situação aí. Se a gente pegar um pouquinho, logo um pouquinho nesse mesmo capítulo, nós vamos entender que Jesus está despedindo os discípulos e falando para eles irem, pegar o barco e irem, porque logo um pouco antes há o milagre da multiplicação, um dos milagres da multiplicação dos pães. E esse é aquele milagre onde ele multiplica para alimentar cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Multiplicação dos peixes e dos pães. Após esse momento que Jesus faz esse milagre e muitas pessoas são alimentadas, ele despede os discípulos para irem para o barco e ele vai orar. E é nesse contexto que eu gostaria que a gente começasse a pensar nessa noite. Jesus manda os seus discípulos para irem para o meio do mar, para o meio daquele barco, para ficar no meio daquele mar, e ele vai orar. E no meio deste momento onde os discípulos estão ali, acontece aquela tempestade. Mas eu queria que nós refletíssemos em primeiro lugar, para a gente começar nessa noite, lembrando quem são as pessoas que estão dentro daquele barco. Nós não estamos aqui falando de apenas pessoas que estavam ali, que estiveram no meio daquela multidão, de alguma forma. Nós estamos falando de pessoas que seguiam a Jesus o tempo todo. Pessoas que viam os milagres de perto. Pessoas que conheciam o poder de Jesus. Pessoas que sabiam que aquele que eles estavam servindo e caminhando com eles era o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado que fazia maravilhas. Esses discípulos são desafiados para estarem no meio do mar. E aí nós sabemos a história, que diante daquele cenário, começa-se a vir uma tempestade, as ondas começam a ficar muito altas, começam a ficar muito perigosa aquela situação. Nós podemos lembrar que dentro daquele barco existiam pessoas que trabalhavam com pescaria, que trabalhavam exatamente com o mar, e mesmo assim aquelas pessoas tiveram muito medo. E eu queria trazer para a gente nesse primeiro momento, é que Jesus não mandou aqueles discípulos para dentro daquele barco, dentro do mar, à toa. Que eles sabiam que eles precisavam vencer, mas sabiam onde eles deveriam estar. Mas só que estes discípulos não se tocaram para um grande detalhe. O cenário veio, a tempestade veio, as ondas começaram a ficar muito fortes. E aí, esses discípulos mostraram algo que nos caracteriza muito com eles: o medo.
o medo talvez da morte, porque as ondas estavam muito fortes. Mas a gente não se atentou para uma coisa. Eu acho que o maior medo deles foi porque Jesus não estava dentro daquele barco. E aí não era a presença física que trouxe medo a eles, era a presença de Jesus dentro do coração deles. Se a gente não toma isso dentro do nosso coração e não percebe aquela situação, nós vamos ver que por este motivo o medo vai vir. E se a gente contextualiza, nós podemos estar dentro deste barco. Nós somos lançados a não apenas ficar em momentos de bonança. Nós somos desafiados por Jesus, que nós somos discípulos de Jesus. Nós somos desafiados a realmente entrar nesse barco e ir ao mar. Mas aqueles que são desafiados a ir ao mar, primeiro porque Jesus confia em nós, mas porque Ele também sabe que se nós estamos no barco, muitas vezes as tempestades vão chegar assim. E aí o medo vai nos desafiar. E aí o nosso real desafio vai vir. Onde Jesus está? Será que Jesus é apenas a gente está aguardando Ele ser uma presença física em nosso meio para que as ondas não nos assustem? Será que Jesus precisa ser apenas uma presença real, física, para que a gente não venha ter medo? Naquele momento Jesus realmente era apenas uma necessidade de alguém físico. E não a presença que pode acalmar a minha tempestade. E o nosso primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. Será que o medo tem sido muito maior do que a presença de Jesus em nossas vidas? Quais têm sido as nossas tempestades? Será que é o medo talvez de perder o emprego? Será que talvez é o medo de perder a vida que era naquele momento? Será que é o medo de perder algumas pessoas que nós temos tanto amor? Será que é o medo de não conseguir o objetivo que eu tinha tratado na minha vida? Eu já fiz planos tão maravilhosos para a minha vida, e aí a tempestade veio para mim e falou bem assim, parece que não vai ser desse jeito. Será que o medo que eu tenho é de alguma forma que as pessoas me deixem só? Qual é o seu medo? Qual tem sido a onda que tem te amedrontado? Qual tem sido o medo que tem aflorado? Para muitos durante essa pandemia, o medo foi de perder alguém querido. Para outros foi perder o emprego. Para outros foi enfrentar talvez a morte frente a frente. Será que a nossa fé pode ser confrontada dessa forma em que Jesus nos manda para o meio do mar? E Ele sabe que ali é o momento que nós precisamos estar para ser confrontados com a nossa fé. Será que nós estamos dispostos a entrar no meio desse oceano? Ver o mar se levantar e apenas dizer, Senhor, por mais que o Senhor não esteja aqui fisicamente, no meu coração eu sei que o Senhor está e essa tempestade vai passar. Ali não foi isso que aconteceu. A falta do Jesus físico trouxe medo. Medo que fez eles até confundirem Jesus com um fantasma. Será que o nosso medo tem cegado os nossos olhos? E tem nos impedido de ver que Jesus está ali falando, eu estou aqui. Eu estou aqui. Quais têm sido os nossos medos nesse tempo? Será que eles têm nos cegado, nos paralisado? É o nosso primeiro ponto dessa noite. E o segundo ponto vem logo depois. Onde Jesus ele se apresenta no meio daquele cenário de grande chuva, de grande tempestade. Os discípulos gritaram, é um fantasma. Mas Jesus ele aparece e como sempre, Ele nos desafia e fala, sou eu. Não tem mais. Não tem mais. Às vezes nós pensamos na nossa limitação, em que o cenário é absurdamente catastrófico, onde tudo está dando ao contrário,
onde as ondas são muito fortes. E aí Jesus vem bem assim e fala pra gente: olha, não tenha medo. E a gente, na nossa natureza humana, vira: Jesus, eu só consigo sentir medo. Eu não estou vendo. Eu não consigo sair daqui. Mas Jesus vem e diz: não temais. Quantas vezes, eu posso dizer nessa pandemia, quantas vezes Jesus está falando conosco. Jesus está batendo a nossa porta. Talvez Jesus está no meio da tempestade, andando sobre as águas, mostrando o impossível para você. E a única coisa que nós conseguimos fazer é gritar, porque a gente não está conseguindo enxergar. Hoje, nessa noite, para quem está aqui dentro do templo, mas para você que está aí nessa casa, dentro da sua casa também, eu quero te dizer: o mesmo Jesus que andava sobre as águas, o mesmo Jesus que estava naquele dia com toda aquela tempestade, em que as ondas eram fortes, o mesmo Jesus é o mesmo que tem poder para dizer: não temais, porque eu estou aqui. Não tenha medo. Se tudo diz o contrário, ainda assim eu estou aqui. Esse é o nosso Deus. E Jesus não vem apenas, irmãos e irmãs, dizendo não temais. Ele vem, mas ele já vem andando sobre as águas, porque ele tem todo o poder. Jesus podia estar apenas e aparecer dentro daquele barco, e às vezes talvez ele até, os discípulos iam levar um susto. Nossa, agora Jesus está dentro do barco, era o que a gente precisava. Jesus veio andando sobre as águas para dizer exatamente o impossível. Jesus é o impossível. Jesus é aquele que faz os milagres. Jesus é o próprio Deus Todo-Poderoso. E às vezes Ele está ali andando sobre as águas e dizendo não temais. E a gente escolhe dizer que é um fantasma que está nos dizendo: Senhor, aumenta-nos a fé. E não venhamos a dizer que nós não somos como estes discípulos, porque nós somos exatamente como eles. Eu posso falar de carteirinha. Jesus está fazendo milagres, Jesus está curando enfermos, Jesus está libertando, Jesus está abrindo portas, Jesus está fazendo milagres. E muitas vezes nós escolhemos apenas colocar os nossos olhos na tribulação. Não temais. E eu queria entrar no nosso terceiro ponto, que é um pouquinho mais profundo. Jesus disse: não temais. E aí Pedro, gosto muito de Pedro. Não é o nosso Pedro aqui, o nosso tecladista não. Mas talvez Pedro podia falar aquela frase do Pedro lá, talvez. Pedro virou bem assim: Senhor, eu sei que o Senhor está aí falando que é para eu não ter medo, mas se é o Senhor, permita que eu vá até você. E aí, meus irmãos, eu sinto muito o Espírito Santo de Deus falando conosco nesse momento. Muitos vão dizer que Pedro estava testando Jesus. Eu prefiro olhar por outra ótica. Jesus, ele é muito cavalheiro. E aí, Jesus disse para os discípulos: não temais. Mas Pedro foi o único que teve a fé de demonstrar a fé, de dar um passo de fé. Dizer: Senhor, se és tu, e eu sei que és tu, se és tu, deixa. E aí Jesus fala o quê? Vem. Vem. Irmãos e irmãs que estão aqui ou que estão nos assistindo, Jesus está esperando a nossa resposta, o nosso posicionamento. Ele não apenas está nos falando para não temer, mas Ele está esperando um sinal. Às vezes o sinal é apenas dizer: Senhor, se é o Senhor, deixa que eu vou até você.
Mas o que nós não podemos fazer é nos calar, escolher fechar os nossos olhos. É Jesus dizer para a gente não ter medo e simplesmente deixarmos Ele lá andando sobre as águas. Jesus espera que você pelo menos, Senhor, se é possível. Jesus entende a sua dúvida. Jesus entende que você está com medo. Jesus entende que você tem muitos problemas. Jesus entende o seu pecado. Mas se você apenas der um passo de fé nessa noite, se você apenas disser: Senhor, eu estou disposto a caminhar contigo no impossível, por mais que eu não consiga, eu quero. E aí Jesus diz: vem, Teté, Marcos, Carol, Thalita, Felipe, Pedro, irmãos e irmãs, Jesus nessa noite diz para você, se você quiser, vem provar como é andar sobre as águas, vem desfrutar onde nós podemos viver o impossível, vem ver que mesmo que o mar esteja gritando, que a tempestade esteja me amedrontando, mesmo assim você pode andar sobre as águas no meio disso tudo. Aleluia! Jesus não está te pedindo que você tenha uma fé que possa mover montanhas. Jesus não está te pedindo que você consiga ficar levitando aqui no templo. Jesus está te pedindo que você dê um passo de fé. E às vezes o passo de fé, às vezes falar: Senhor, amém. Senhor, eu não estou conseguindo, mas eu vou. Senhor, o Senhor falou para eu não ter medo, mas está dando tudo errado. Eu vou apenas crer. E as ondas vão gritar, e eu vou apenas crer. E o mar vai rugir, eu vou apenas crer. E aí depois, nós vamos poder dizer: realmente eu experimentei esse milagre. E o nosso quarto e último ponto nos trouxe algo que a Thalita nos falou. Existe uma situação que infelizmente nos diferencia dos anjos, por exemplo. Nós somos humanos. E eu conheço alguns aqui, a nossa racionalidade é um negócio difícil. Às vezes a gente está confiando, está andando no impossível, e aí, de alguma forma, a gente tira o nosso foco de Jesus. E aí, qual a situação que acontece? No momento que Pedro para de olhar para Jesus e começa a ouvir as ondas, começa a olhar para a tempestade, o que acontece? Ele afunda. Esse é o perigo. Uma vez que a gente passa a experimentar o impossível, uma vez que a gente passa a desfrutar o milagre, no momento que a gente escolhe dizer para Jesus: Jesus, eu vou, estou indo com você. Mas a história não para aí. Você acha que Jesus não sabia que havia a possibilidade de Pedro afundar? Dele lembrar que ele era humano, como diria o pastor Elo, que ele era comedor de arroz e feijão como eu e você? Jesus sabia. Mas a questão não é essa. A questão é que Jesus nos chama para experimentar o impossível, nos chama para andar sobre as águas, e por mais que a gente venha ter momentos em que nós vamos duvidar, por mais que em algum momento nós venhamos a olhar pelas ondas, ouvir este ruído de tempestade, por mais que a gente afunde, meu irmão e minha irmã, Jesus nos segura pelas mãos, nos coloca sobre as águas e nos leva para o barco, para um lugar de tranquilidade, onde lá Jesus mais ainda fala para o vento e o vento desaparece. Meu irmão, minha irmã, sabe o que nós podemos aprender nessa noite? Não tenha medo de andar sobre as águas. Não tenha medo de experimentar o impossível. Não tenha medo de reconhecer que você é falho, que você é pecador. Não tenha medo. Porque ainda que nós possamos a duvidar ou a falhar, ainda assim,
Jesus estará com as suas mãos estendidas para nos levantar e nos tirar desse mar e nos colocar para andar sobre as águas novamente. Esse é o Jesus a quem nós servimos. E aí, eu gostaria de que a gente refletisse nessa noite sobre isso. Como é rápido, né? Para a gente não perder muito tempo. Vou pedir vocês fiquem em pé. Vou deixar só o Pedro aqui tocando. Você também, Carol. Vou ficar em pé em cima. Nós vamos orar neste momento. Gostaria que aí na sua casa você também orasse. Eu creio que essa palavra, como Deus falou muito no meu coração, mas eu creio que tem muitas pessoas que estão com as ondas rugindo e gritando muito forte. Existem pessoas onde as tempestades estão dizendo o contrário, porque o vento soprava o contrário ali na palavra. Eu gostaria que você trouxesse a memória, nesse momento, quais têm sido os seus medos? O que tem tirado o seu coração do sério? O que por acaso tem impedido Jesus de mostrar e de fazer ver o impossível dele? O que tem te amedrontado? Será que é dor física? Será que é doença? Será que é o medo de perder o emprego? Será que é o medo da morte? É o medo de perder alguém muito querido? Será que é a impotência que você está diante de um gigante, uma situação impossível? Será que é sua falta de fé? Peça ao Senhor. E também nessa noite eu gostaria de te desafiar. Se é o seu desejo. Talvez os medos não estão te amedrontando tanto. Mas Jesus está esperando um passo de fé seu. Para que você possa começar a experimentar o impossível. Para que esse milagre possa acontecer na sua vida. E Jesus nessa noite só vem nos dizer, vem experimentar o meu impossível, vem experimentar andar sobre as águas, vem ver o que eu posso fazer para transformar essa situação. Peça ao Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nós humildemente nos colocamos na Tua presença nessa noite, Senhor. Deus, nós não somos diferentes daqueles discípulos dentro daquele barco. Senhor, nós somos tão imperfeitos, Senhor. Muitas vezes, ó Pai, esquecemos do Jesus a quem nós servimos. E escolhemos olhar apenas, Senhor, para o tamanho das ondas. Ó Deus, aumenta-nos a fé, Senhor. Nos ajude, Senhor, a mesmo diante da tempestade, poder crer que Jesus está junto de nós. Senhor, nós não queremos viver o Evangelho de uma forma rasa. Nós queremos estar no meio deste oceano onde o Senhor está nos desafiando. Mas nós não queremos ser, ó Pai, discípulos infiéis, discípulos sem fé, discípulos que não colocam a fé em Ti. Nós queremos verdadeiramente nos deparar com a tempestade e dizer, eu sei em quem tenho crido, em Jesus Cristo que acalma este mar. Senhor, nós não queremos ser cristãos negligentes. Este mundo precisa de pessoas que saibam dizer, eu conheço Jesus que acalma a tempestade. Senhor, nós não queremos, Senhor, colocar os nossos olhos no tamanho das ondas, mas no tamanho do poder do Jesus a quem nós servimos. Oh Deus, levanta-nos, Senhor, nesta noite. Levanta servos, ó Pai, cheios da autoridade. Levanta discípulos, ó Pai, que já experimentaram, que já viram os milagres, mas que não vão se aquietar e vão se levantar com fé. Vão levantar as mãos e o milagre vai acontecer, porque Jesus Cristo não apenas está dentro do barco, Ele está dentro do nosso coração. Aleluia! Eu creio, Senhor.
E eu, pela fé, declaro sobre a Igreja Metodista em Goiabeira, Senhor. Levanta, Senhor, uma igreja que crê no impossível. Uma igreja que tem fé, uma igreja que tem discípulos, Senhor, que não apenas vê um milagre, mas que vivencia um milagre. Eu creio, Senhor, que nós seremos discípulos verdadeiros. Senhor, e nesta noite, nós pela fé, Senhor, nós não olhamos essa montanha, este mar, essa tempestade ou qualquer obstáculo, mas nós, assim como Pedro, Senhor, aceitamos o seu chamado. E eu digo, Senhor, eu sei, eu estou ouvindo pela fé que o Senhor está dizendo para nós nessa noite: vem, vem filha minha, vem filho meu, vem igreja minha, vem jovem, vem vem Senhor, vem Senhora, vem andar sobre as águas, porque eu estou aqui contigo e o milagre vai acontecer. Aleluia! Senhor, nós acreditamos e temos a certeza, Senhor, que vamos desfrutar, ó Deus, nos próximos dias. Como é viver o sobrenatural de Ti, Senhor. E por mais que muitas vezes seja de forma simples, mas mesmo assim nós vamos ver os Teus milagres acontecendo, porque o Senhor está aqui conosco, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Pode sentar? Você recebe essa palavra, aquilo que o Espírito Santo não falou, que eu falei, o Espírito Santo complete se faltou alguma coisa, mas que Deus abençoe a sua vida, amém? Vamos lembrar alguns avisos. Nós lembramos que o nosso pastor está lá em Valadares, com a Edilane, a Aninha e a Dona Geralda, que nós estejamos em oração pela Dona Geralda, Deus esteja fazendo milagre, esteja operando, curando a vida dela e tocando a vida dela. Também nós queremos lembrar os irmãos dos nossos cultos, né? De segunda a sábado, nós temos os cultos às 20 horas, lembrando especialmente que na terça-feira nós temos a série de estudos Crescendo no Discipulado. Na quinta-feira nós temos a célula, e como eu falei hoje de manhã, nós temos várias células, em especial a célula das crianças acontece às 19 horas, e as demais células acontecem às 20 horas, e às 21 horas a célula dos jovens, tá? Eu não vou lembrar de todos, mas eu vou tentar agora. Vamos lá. A célula das crianças está liderada pela irmã Sônia e a irmã Rosângela, então você pode entrar em contato com elas. Às 20 horas nós temos a célula liderada pelo irmão Alexandre, o meu pai, né, com o pessoal ali da Rua São Pedro e outros agregados. Nós temos uma outra célula liderada pelo Paulo e a Miriam, que era do pessoal lá de Jardim Camburi. Temos uma célula liderada pela irmã Carmen, também. Temos uma outra célula liderada às 20 horas pela irmã Poliana, pela irmã Ingrid e irmão Adriano, lá em Jardim Carapina. Tem a célula liderada pelo pastor Erlo, às 20 horas, também com a galera que era lá da casa da irmã Alba. A célula da Edilane, eu esqueci essa da Edilane hoje de manhã. A célula da irmã Edilane, dos jovens casados, também às 20 horas. Está sendo 20 horas? É quinta-feira? Isso aí, às 20 horas. Mais alguma, gente? Acho que não, né? São todas essas. Como eu falei, se você tem interesse de participar em uma dessas células e você não tem um contato, mande na nossa caixa de mensagem aqui no Facebook ou na nossa caixa de mensagens também no Instagram e a gente tentará te encaixar em alguma célula, tá bom? Nós lembramos também, na sexta-feira temos live às 20 horas, ao sábado nós temos a live às 20 horas com o tema Igreja Missional, às 9 horas a nossa escola dominical e às 19 horas estaremos aqui mais uma vez o nosso culto de adoração. Todos aqueles que podem estar conosco presencialmente são convidados a estarem conosco, serão muito bem-vindos, amém? E é isso, acho que é tudo isso, né? Falei demais. Vamos colocar em pé e vamos orar, encerrando o nosso culto. Como eu não sou evangelista nem pastor,
Então a gente vai orar o Pai Nosso para encerrar o culto, tá bom? Vou estar orando e depois a gente faz a oração do Pai Nosso, encerrando o nosso culto. Fechemos nossos olhos. Senhor, nós te bendizemos por tudo que nós ouvimos nessa noite, Senhor. Temos a certeza que a nossa fé será fortalecida em Ti e que nessa semana continuaremos a ouvir a Tua doce voz de uma forma muito real. Te louvo, Senhor, porque podemos dizer que o Senhor falou de diversas formas nesse culto. E, ó Deus, nós te agradecemos por poder ouvir a Tua voz nessa noite. Eu te agradeço e tenho a certeza que o Senhor continuará falando conosco durante toda essa semana. Leva em paz, ó Pai, todos aqueles que estão conosco aqui no templo, mas também todos aqueles que estão em casa, Senhor, que venha ter uma semana abençoada e cheia da Tua proteção, do Teu amor e da Tua paz. Que venhamos, ó Pai, possamos vivenciar uma semana abençoada em Ti. Em especial nesta noite, Senhor, quero colocar a vida da Dona Geralda, Senhor, que estará fazendo exames. Deus, eu creio no Teu poder. E assim como nós ouvimos na Tua palavra nesta noite, nós podemos crer no impossível. E o Senhor pode fazer um milagre naquela vida. Derrama da Tua mão, Senhor, sobre aquela vida. Toma cada medicamento, cada exame, ó Pai, cada médico estará analisando. Senhor, toma a vida da irmã da Dona Geralda em Tuas mãos. Porque eu creio que o Senhor é o Senhor dessa vida e dessa família. Eu te louvo, Senhor. Te agradeço pela Tua presença, na certeza de que o Senhor é conosco. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar ao Pai Nosso? Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu.